Dinâmica do potencial redox em região sazonalmente alagada no Pantanal Norte Mato-Grossense. O Pantanal é uma reserva natural com ampla biodiversidade e características peculiares. Dentre essas características, podemos destacar o processo de inundação, que ocorre devido a alguns fatores, como regime hídrico, cheia dos rios, restrições de drenagem e nível do lençol freático. O processo de inundação altera o equilíbrio que existe no solo. Dentre esses processos que são alterados está o potencial redox. O objetivo geral do trabalho foi analisar a dinâmica do potencial redox no solo de uma cordilheira em uma área sazonalmente alagada do Pantanal Norte Mato-Grossense. Os objetivos específicos foram examinar o efeito das mudanças sazonais sobre o potencial redox entre os anos de 2012 a 2015, verificar se há variação interanual e intraanual do potencial redox, relacionar as medidas do potencial redox com os possíveis efeitos de redução e correlacionar as concentrações de CO2 e A2 com o potencial redox em diferentes profundidades. A pesquisa foi realizada no município de Poconé, dentro da RPPN Sesc Pantanal. O estudo foi realizado nos anos de 2012 a 2015, ao longo dos ciclos hidrológicos do Pantanal, dividido em 4 estações: cheia, vazante, estiagem e enchente, com meses específicos para cada uma. Foram instalados sensores no solo nas profundidades de 10 e 30 centímetros para monitoramento contínuo do CO2, O2, umidade do solo, temperatura do solo e potencial redox. Os dados foram registrados a cada 30 minutos. Os dados foram submetidos a análises estatísticas, sendo a análise de variância, ANOVA, e teste post-hoc de Tuck. Resultados e discussão. Temperatura do solo. Em 10 centímetros, a temperatura variou de 16 a 30 graus e em 30 centímetros, de 20 a 30 graus. A temperatura do solo foi menor nos meses de julho, em ambas as profundidades, e maiores nos meses de março. Umidade do solo. A umidade é um dos fatores que mais influenciam no potencial redox. Quando o solo está bastante úmido, o O2 é limitado. Assim, os micro-organismos utilizam compostos oxidados como receptores de elétrons, transformando-os em formas reduzidas, contribuindo com a redução do potencial redox. Foi menor na estiagem e maior no período de chuva, e foi maior no ano de 2014. Concentração de CO2 no solo. Nos períodos de seca, o CO2 tem rápido efluxo e por isso tem menor concentração. Então verificamos que em 2014 houve as maiores concentrações. Oxigênio no solo. O oxigênio é inverso ao CO2, pois em solos secos há maior concentração. São menores nas estações de enchente e cheia porque a umidade prejudica sua difusividade. Então foi menor no período de cheia e enchente e maior na vazante e estiagem. Potencial redox. A variação do potencial redox é ampliada durante os períodos de inundação. Em 30 centímetros ocorreram valores negativos de potencial redox, com maior ocorrência em 2014. Quando o potencial redox está abaixo de 467 mV, podemos considerar que houve a redução do ferro, e quando está a menos 100 mV, pode-se chegar a produzir metano. Ao verificar o potencial redox entre as estações hidrológicas, na maioria dos anos, houve diferença entre as estações, como se é esperado. Quando comparados os anos, verificamos que não houve diferença entre 2012 e 2015 em 10 centímetros, em que os valores foram superiores a 400 mV. Em 2013 e 2014 foram diferentes estatisticamente. Em 30 centímetros, somente 2015 foi diferente, o que pode estar associado à precipitação no mesmo ano, e não houve diferença entre as profundidades.